Olá, aqui é Regina Navarro Lins, psicanalista e escritora. Estamos no podcast Afetos e Desejos, que vai falar das relações amorosas e sexuais. As pessoas sofrem tanto com seus desejos, medos, culpas. Por isso, é importante refletir sobre as crenças aprendidas para a gente se livrar do moralismo e dos preconceitos. Bom, mas isso é só para quem quiser viver melhor. Quantas pessoas você conhece que sentem culpa por suas fantasias e desejos? É muita gente, não é? Na nossa cultura, o sexo é acompanhado da ideia de pecado. O corpo é visto como inimigo do espírito e há uma expectativa de que todos se sintam culpados e envergonhados dos seus órgãos sexuais e suas funções. O sexo reprimido é o primeiro tema de hoje. Como se explica que uma pessoa, mesmo sendo bonita, não seja sexualmente atraente? Isso ocorre com frequência, ao mesmo tempo em que ficamos surpresos quando nos percebemos fortemente atraídos por alguém que não corresponde em nada ao nosso ideal de beleza. Então, vamos falar sobre o mistério da atração sexual? O terceiro tema é difícil de acreditar. Esperma como alimento. Entre os Barua da Nova Guiné, assim que os jovens iniciados penetram na casa dos homens, são alimentados com esperma dos mais velhos. Essa ingestão é repetida durante vários anos, com a finalidade de fazê-los crescer mais fortes do que as mulheres superiores a elas, aptos a dominá-las e dirigi-las. O sexo reprimido. Norma tem 48 anos e há 2 anos está separada do marido. Moça recatada e religiosa, saiu do interior para se casar. Muito dedicada à família, foi uma grande surpresa quando o marido, após 25 anos de casamento, comunicou que havia se apaixonado por outra mulher e estava indo embora. Choro todos os dias há mais de 1 ano. Eu conheci o Pedro, que é um viúvo que se interessou por mim. Depois de muito relutar, eu acabei aceitando sair com ele. E a minha vida começou a ganhar um novo colorido. Numa noite, depois de alguns drinks, eu concordei em ir ao seu apartamento. Tivemos relações sexuais, mas daí em diante eu me afastei dele. Eu não quis encontrá-lo novamente. Eu me senti envergonhada, vulgar. Eu quero esquecer que isso aconteceu. Mulheres direitas não têm sexo logo no início de uma relação. Eu tenho certeza de que agora ele não vai mais me dar valor. O sexo sempre teve destaque na história da humanidade. Dependendo da época e do lugar, foi glorificado como símbolo de fertilidade e riqueza ou condenado como pecado. A Igreja criou a ideia de danação eterna por qualquer desejo ou pensamento ligado ao sexo. Entre os séculos 3 e 5, surgiu um fenômeno chamado fuga para o deserto. Homens e mulheres foram para o deserto em busca da pureza sexual necessária para livrá-los da danação eterna. No final do século IV, somente no Egito, pelo menos 22 mil homens e mulheres haviam se afastado de comunidades civilizadas a fim de viver uma vida ascética, massacrando o próprio corpo. E os massacres ao corpo não eram nada simples. Há relatos de um homem que colocou uma serpente para morder seu pênis. O outro ficou muitos dias em cima de um tronco sem comer ou beber água, pegando chuva e sol. A filósofa Marilena Chauí diz: a repressão sexual pode ser considerada como um conjunto de interdições, permissões, normas, valores e regras estabelecidas histórica e culturalmente para controlar o exercício da sexualidade. Inúmeras expressões sugerem que o sexo é encarado por diferentes sociedades, e particularmente pela nossa, como uma torrente impetuosa e cheia de perigos. Estar perdido no amor,
cair de amores, ser fulminado pela paixão, receber as flechas do amor, morrer de amor. Não podemos nos esquecer de que a repressão sexual não é apenas algo que vem de fora submetendo as pessoas. As proibições e interdições externas são interiorizadas, convertendo-se em proibições e interdições internas, vividas sob a forma de vergonha e culpa. Embora a maioria já não acredite mais que o sexo em si seja algo mau, de forma inconsciente, ele continua sendo vivido como algo perigoso. Você já reparou que todas as ofensas e xingamentos estão ligados ao sexo? As crianças, claro, aprendem desde cedo a considerar o sexo feio, sujo, perigoso. A grande maioria das pessoas acaba então fazendo sexo em menor quantidade do que gostaria e com pior qualidade do que poderia. Enquanto isso, um grande número de mulheres não tem orgasmo. O desempenho sexual se torna bastante ansioso para o homem também, podendo levar a um bloqueio emocional e disfunções como impotência, ejaculação precoce, por aí vai. Eu concordo com o filósofo inglês Bertrand Russell quando diz: a doutrina de que há no sexo algo pecaminoso é totalmente inadequada, causando sofrimentos que se iniciam na infância e continuam pela vida fora. Não é de admirar que tanta gente renuncie à sexualidade e que a atividade sexual que se exerce na nossa cultura gere tantos conflitos. Sandra, uma advogada de 34 anos, conheceu Júlio numa festa. Conversaram bastante e, no final, trocaram longos beijos. Saindo dali, foram para o apartamento dele, onde transaram. No dia seguinte, Sandra chega ao meu consultório e desabafa. Não estou me sentindo bem. Pelo contrário. Quando acordei e me dei conta do que aconteceu ontem, fiquei mal. O sexo foi ótimo, mas tenho medo de que o Júlio me considere uma mulher fácil. Acho que tudo aconteceu porque eu estava com muito desejo. Mas minha cabeça não está preparada para aceitar esse tipo de situação. Esse sentimento de que cometi um erro grave está me torturando. Quando a repressão é bem sucedida, já não é sentida como tal e a aceitação ou recusa por um determinado tipo de comportamento é vivido como se fosse uma escolha livre da própria pessoa. Não há dúvida de que os prejuízos da repressão sexual são muitos. Selecionei comentários interessantes de 3 pensadores. Primeiro, o pai da psicanálise, Sigmund Freud. O sofrimento humano tem 3 origens: a força superior da natureza, a fragilidade dos nossos corpos e a inadequação das normas que regulam as relações mútuas dos indivíduos na família, no Estado e na sociedade. O filósofo inglês Bertrand Russell, que já citei acima, diz: mantendo numa prisão o amor sexual, a moral convencional concorreu para aprisionar todas as outras formas de sentimento amistoso e para tornar os homens menos generosos, menos bondosos, mais arrogantes e mais cruéis. O psicanalista William Reich, famoso na primeira metade do século XX, acrescenta: as enfermidades psíquicas são a consequência do caos sexual da sociedade, já que a saúde mental depende da potência orgástica, isto é, do ponto até o qual o indivíduo pode se entregar e experimentar o clímax de excitação no ato sexual. Reich diz mais: a questão é que o conflito entre o desejo e o medo de transgredir é doloroso, mas para reprimir os verdadeiros desejos não significa eliminá-los. Todos deveriam saber que o desejo sexual por outras pessoas constitui parte da pulsão sexual. Provavelmente diminuiriam as torturas psicológicas e os crimes passionais, e desapareceriam também inúmeros fatores e causas das perturbações psíquicas que são apenas uma solução inadequada para esses problemas. O sexo é acompanhado da ideia de pecado. O corpo é visto como inimigo do espírito e há uma expectativa que todos se sintam culpados e envergonhados dos seus órgãos sexuais e de suas funções. Além disso, a virtude é o sofrimento e o prazer não é visto com bons olhos. Assim, fica difícil haver uma troca real de prazer entre as pessoas
e o desenvolvimento de uma sexualidade saudável. Pensar e viver de forma diferente daquela que se está acostumado causa ansiedade e medo. O novo assusta, o desconhecido gera insegurança, mas é necessário ter mais coragem e discutir os valores que são transmitidos sem serem contestados e que geram muito sofrimento. Estamos no meio de um processo de mudança de mentalidade. A tendência é o sexo ser aceito como algo bom e desejável, fazendo parte da vida. Acredito que as próximas gerações vão buscar desenvolver o prazer sexual com muito mais tranquilidade. Isso não é sem motivo. Como os modelos tradicionais de comportamento não dão mais respostas satisfatórias, está se abrindo um espaço para cada um escolher sua forma de viver. O mistério da atração sexual. Clarice tem 35 anos, está casada há 14, mas está atormentada. Eu amo muito meu marido, nosso sexo é ótimo. Eu sempre acreditei que se um casamento vai bem, a gente não sente vontade de transar com mais ninguém. Só que eu tenho me torturado pelo tesão que eu sinto pelo meu vizinho. Ele é separado e as nossas crianças brincam juntas. Eu penso e sonho sempre que eu tô na cama com ele. Eu adoraria que ele sentisse a mesma coisa que eu. Eu não sei se eu conto pro meu marido o que sinto, nunca tivemos segredos. Por outro lado, o amo e não quero que nunca a gente se separe. Sentir desejo por alguém que não seja o parceiro fixo é bastante comum. Viver ou não uma experiência sexual com essa pessoa vai depender da visão que cada um tem do amor, do casamento e do sexo. Mas contar ao parceiro que está com desejo por outro é eliminar totalmente a privacidade e transformar uma relação amorosa em confessionário. A atração sexual que sentimos por alguém e as formas de atrair a pessoa desejada são um mistério. Por que a gente se sente atraído por uma pessoa e não por outra? É comum se pensar logo na beleza e, como primeira impressão, a aparência pode ser fundamental mesmo. Mas sendo belo também condicionado pela cultura, os tipos ideais variam de época e lugar. Para nosso espanto, o que torna homens e mulheres mais atraentes em outras partes do mundo são aspectos físicos que nem de longe apreciamos. Os maias gostam de pessoas vesgas. E existem povos da África e da Oceania que têm preferência por gengivas e línguas pretas, Maasai, dentes pretos, Iapese, umbigos enormes e salientes, Ila, seios pendentes, Ganda, ausência de sobrancelhas e cílios, Mongo, e assim por diante. Em algumas sociedades, mulheres gordas são muito valorizadas. As meninas, antes do casamento, chegam a ser postas em regime de engorda, onde devem comer exageradamente para ganhar tanto peso quanto possível. No Ocidente, os homens, mais do que as mulheres, são atraídos pela aparência física e algumas pesquisas mostram que apenas 1% das mulheres se sentem atraídas por homens com músculos avantajados. A maioria prefere homens menos musculosos, vestidos em vez de nus, e nega ser obcecada pelo tamanho do pênis. 1/3 das mulheres cita as nádegas pequenas e firmes como a característica visualmente mais excitante nos homens. Eles, por sua vez, se sentem atraídos por cintura fina, quadris largos e seios avantajados. Bom, mas a estética é apenas um dos itens responsáveis pela atração sexual. A sedução do cheiro ocupa a posição de destaque. Homens e mulheres têm glândulas nas axilas, em volta dos mamilos e na virilha, que se tornam ativas na puberdade. A secreção delas não tem nada a ver com aquelas que acabam produzindo cheiro acre e azedo da transpiração. É outra coisa, né? Cada pessoa tem um cheiro próprio, um odor pessoal. Há muito tempo se sabe disso.
Napoleão, quando estava numa batalha, enviou uma carta à sua esposa Josefina dizendo: Chego a Paris amanhã à noite, não se lave. Nas festas, em algumas partes da Grécia, os homens colocam seus lenços sob as axilas e oferecem às mulheres que convidam para dançar. Odores genitais, em alguns casos, também são considerados excitantes. As prostitutas de Nápoles eram conhecidas por passar os fluidos vaginais atrás das orelhas para atrair mais clientes. E um índio apache declarou que colocava o dedo dentro da vagina de uma mulher e o cheirava, como tentativa de combater uma impotência temporária. Mas como se explica que uma pessoa, mesmo sendo bonita e tendo o cheiro que nos agrada, não seja sexualmente atraente? Ou seja, apenas num primeiro momento. Isso ocorre com frequência, ao mesmo tempo em que ficamos surpresos quando nos percebemos fortemente atraídos por alguém que não corresponde em nada ao nosso ideal de beleza. Na realidade, a atração sexual transcende os aspectos físicos. É um jeito de sorrir, de olhar, quem sabe uma observação interessante, um modo de falar. Não dá para dizer o que é, nem de onde vem. Esperma como alimento. Para os Barua da Nova Guiné, um filho é o produto do esperma do homem. Uma vez dentro da mulher, o esperma se encontra misturado aos seus próprios líquidos. Se o esperma do homem vencer a água da mulher, a criança será um menino. Caso contrário, será uma menina. Após a fecundação, o homem alimenta o feto através de coitos repetidos e o faz crescer no ventre da mãe. O esperma é o alimento que dá força à vida e as mulheres, enfraquecidas pela menstruação ou pelo parto, bebem esperma. Um segredo dos homens Barua que nenhuma mulher deve conhecer é que o esperma dá a eles o poder de fazer renascer os jovens fora do ventre de suas mães, fora do mundo feminino, no mundo dos homens e apenas por eles. Assim que os jovens iniciados penetram na casa dos homens, são alimentados com o esperma dos mais velhos. Essa ingestão é repetida durante vários anos, com a finalidade de fazê-los crescer mais fortes do que as mulheres, superiores a elas, aptos a dominá-las e dirigi-las. Bom, não são poucas as mulheres que sofrem com homens que têm essa mentalidade. Eu tenho vivido um pesadelo desde que eu decidi me separar. O casamento não deu certo por muitas razões, mas ele não aceita a separação de jeito nenhum. Eu tenho 34 anos, eu já fui casada. Mas eu não podia imaginar que houvesse homens assim. Ele parece me odiar e querer me prejudicar em tudo. Quando ele se aproxima, diz: "Um dia eu ainda vou te matar." Eu pensei em procurar ajuda na justiça, mas me disseram que corro um grande risco. Para piorar a situação, eu descobri que 2 relações anteriores dele acabaram na delegacia. Eu não sei o que eu faço. Pois é. Será que algum dia haverá realmente igualdade entre os sexos? O machão está perdendo prestígio? Olha, acredito que sim, mas ainda temos um longo caminho pela frente. No Ocidente, os rituais de iniciação não são claramente definidos. A masculinidade necessita ser provada durante toda a vida do homem. Logo que um bebê nasce, o papel social que ele deverá desempenhar está claramente definido: masculino, feminino. A expectativa geral é que as pessoas cumpram seu papel. Claro que sofrem variações de acordo com a época e o lugar. Atitudes e comportamentos femininos e masculinos são ensinados às crianças desde muito cedo. E dessa forma vão sendo assimilados a ponto de serem confundidos mais tarde como fazendo parte de suas naturezas. Bom, a maior preocupação que se tem é com os meninos. A masculinidade é uma ideologia que justifica a dominação exercida pelo homem e deve ser construída.
Os pais e as pessoas que cercam a criança deixam claro, através de gestos, do jeito de falar, da escolha de brinquedos, da escolha das roupas, a que gênero pertence. Aí condicionam, né, o modo de pensar e viver dessa pessoa. Ju tem 34 anos e está casada há 5. E ela relata o que está vivendo. Desde o início desempenhei o papel de mãe e dona de casa dedicada. Mas agora me arrependo de ter largado o meu emprego e de ter aceitado as exigências do meu marido. Ele está cada dia pior, não admite que eu saia sozinha. Uma tarde fui visitar uma amiga e quando eu cheguei ele fez um escândalo. E o absurdo não parou aí. Ligou para minha amiga dizendo para ela não me procurar mais. Me sinto desrespeitada com o ciúme e o controle dele. Vivo numa total dependência financeira, o que me impede de tomar uma decisão radical e me separar. Não sei o que fazer. Só tenho certeza de uma coisa: ele nunca vai mudar. Esse relato pode parecer estranho diante das mudanças de comportamento que a gente observa, mas deixa claro como ainda há casos de domínio dos homens sobre as mulheres. A maioria das relações conjugais tem sido de condescendência de um lado e obrigação de outro, cheias de desconfianças, ressentimentos e temores. Em várias partes do mundo, os homens já demonstram insatisfação em ter que corresponder ao que deles se espera e discutem cada vez mais a desconstrução do masculino, fazendo a mesma pergunta feita por John Lennon. Não está na hora da gente destruir a ética do macho? A que nos levaram todos esses milhares de anos? Como eu disse no início, sou Regina Navarro Lins. Talvez você já tenha me visto na TV. Fui por vários anos a especialista em relacionamento amoroso do programa Amor e Sexo da TV Globo e comentarista da Globo News. Estudo esse tema há bastante tempo. Publiquei 14 livros. Entre eles, há 28 anos, o best-seller A Cama na Varanda, que continua bem atual. Estudo também a história das mentalidades, como as pessoas pensavam e viviam o amor e o sexo em outras épocas. E vejo como isso muda bastante. Em todo o meu trabalho, proponho um mergulho para quem quer pensar sem preconceito e sem medo. Não tenho dúvida de que podemos viver muito melhor as relações amorosas. Tenho 51 anos de consultório. Sempre ouço histórias da intimidade de homens e mulheres. Aquelas histórias que ninguém fala em público, só na terapia. Elas nos ajudam muito a refletir. Convido você a visitar meu site Afetos e Desejos, conhecer meu Instagram, @Regina Navarro Lins, e meu curso online Relações Amorosas, um Novo Olhar. Todas as informações sobre ele estão na bio do Instagram. Aguardo você nos próximos episódios do podcast Afetos e Desejos. Até lá!